Pastor, o que eu acho impressionante é que a pobreza fala uma linguagem universal. Você pode falar o inglês, o português, é universal. E eu queria que o senhor falasse um pouco da importância da união da igreja, tanto brasileira, quanto americana, quanto canadense, no desafio ao combate à pobreza. Porque nós falamos talvez outros dialetos, outras línguas, mas a pobreza ela é universal. É universal. Olha, a Bíblia diz que, Deuteronômio 15, 4, eu considero o 11º mandamento, diz assim: não haverá pobres entre vós. Porque Deus criou um sistema tal, que nós temos lá no Pentateuco, que se nós aplicássemos aquilo, tanto em Israel, quanto no Brasil, ou em Uganda, ou na China, onde quer que for, isso vai resolver o problema. Seria eficaz. Seria eficaz, porque teria o ano sabático, no 7º ano todos haveriam de se encontrar e perdoar dívidas, e pagar dívidas, o que seja, e ter o jubileu, que é justamente os 7 vezes 7 anos, né? O ano do jubileu é um ano fantástico. Agora, isso foi feito ali, infelizmente, foi quase que tomado pelo povo de Israel como sendo próprio dele. Mas Deus quer que a sua igreja, o novo Israel, que somos nós, a igreja de Deus, aplique também Deuteronômio 15, 4, não haverá pobres entre vós. Isso é um grande sonho, viu? Isso é um sonho. Eu queria viver 200 anos para poder ver se eu pudesse ajudar um pouco mais nisso. Compreende? Mas o legado Mas a que você está igreja, deixando, viu, isso é fundamental, que a igreja participe ativamente, porque ela tem a resposta. Meus irmãos, o governo não tem a resposta para o problema da pobreza no mundo. As grandes empresas não têm resposta, mas eu creio em Deus que a igreja tem essa resposta. Agora, o senhor acha que a igreja, pastor Zé Amado, ela é atuante quanto deveria ser ou ainda está aquém daquilo que muito deveria? Aquém. A nossa igreja brasileira é uma igreja de missão, não é? É uma igreja que foi trazida do exterior cá para dentro. Aliás, a igreja brasileira hoje tem 3 tipos de igreja, que é a chamada igreja, a igreja étnica, que foi trazida, por exemplo, pelo alemão para os alemães, pelo japonês para os japoneses, para o inglês para os ingleses. Depois nós tivemos a igreja de missão, que é a nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja de missão, ou seja, missões dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, vieram para cá e pregaram aos nativos, aos brasileiros. Sim. E graças a Deus, eu vou dizer isso aqui bem alto, especialmente para a minha igreja, graças a Deus há uma terceira linha das chamadas igrejas independentes, igrejas carismáticas, que elas estão abrindo portas, diferentemente da maneira como nós fomos domesticados pelos estrangeiros. Sim. Compreende? A igreja norte-americana não precisa de dinheiro para a família pobre, porque lá eles têm que... Mas a família brasileira precisa de ser alcançada pela igreja, inclusive nesse aspecto. E eu acho impressionante como uma igreja que acredita em Cristo precisa viver o que Cristo disse, o que Cristo fez e o que Cristo fala. A gente não costuma ler nada aqui nas próprias entrevistas, mas eu acho que não dá para a gente deixar de lado Mateus 25, a partir do verso 31, que diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas de bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Aí vem a parte que eu acho que deve ser o lema de qualquer igreja. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim.
estive preso e vocês foram me visitar. E é engraçada a pergunta, né? Que os justos farão a Jesus, né? Procurando ele nessas situações, né? Senhor, quando você teve fome e nós te demos de comer, ou sede, nós te demos de beber? Quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E para mim esse versículo define talvez o seu legado, pastor, que é o rei responderá, digo a verdade que vocês fizeram algum dos menores dos meus irmãos, a mim fizeram. Isso. A igreja não pode esquecer disso aí. Isso aí é fundamental. Esse texto que você leu é fundamental. Viu? A igreja vai fazer a obra que ela está fazendo e eu parabenizo, inclusive, a Igreja da Lagoinha pela quantidade de projetos que ela faz. Ela está à frente de muita gente, se não de todas as outras igrejas. A Igreja Batista da Graça em Salvador tem um centro comunitário Batista da Graça que há 30 anos, desde o doutor Clérito Andrade, aquele batista que ia ser governador da Bahia, morreu num acidente, desde aquele tempo, essa igreja está fazendo um trabalho fantástico nessa área, viu? Levando o pão e levando o pão da vida eterna também para aqui, viu? Isso aí. Viu, Jean? Eu acho que isso é fundamental. Eu vou brigar por isso até o meu último dia de vida, para que a minha igreja seja uma igreja envolvida, envolvente nisto, compreende? Por quê? Quando é que nós fizemos isto ao Senhor? Quando você fez com um pequenino daquele lá, que estava precisando.